Paz do Senhor, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical. E hoje nós vamos falar da lição 5, que diz assim: Felizes os que são humildes de coração. Amém? Vamos iniciar com uma oração? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, meu Deus, Deus maravilhoso, Deus poderoso, Deus tremendo, por estarmos aqui, Pai, diante da Tua presença, Senhor, para aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Tu és o nosso mestre, Senhor, Tu és aquele que nos ajuda a compreender, a entender, Pai, a Tua palavra, Senhor. Pai amado, que essa palavra, Senhor, vá em encontro aos corações de nossas crianças, que elas possam crescer, meu Pai, espiritualmente, crescer mais, aprendendo mais, ser mais sábias. Pai, cuida de nossas crianças, Senhor. Livra de todo o mal, Pai, e fale conosco nessa aula, Senhor. É o que nós te pedimos, meu Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E para essa aula, você vai precisar de algo muito importante, o nosso manual de instrução, que é a Bíblia Sagrada. Então, fique aí com a sua Bíblia, pega lá um caderninho de anotação, um lápis ou uma caneta para você fazer algumas observações. Vamos lá! Felizes os que são humildes de coração. O que ser humilde de coração? É ser uma pessoa bondosa. Você sabe o que é compartilhar? Nós podemos compartilhar algo que nós temos para alguém. Algo de bom, claro, algo bom. Então, por exemplo, a gente pode compartilhar um objeto que a gente tem com alguém. A gente pode compartilhar a nossa amizade com alguém. Quando nós compartilhamos algo nosso para alguém, nós estamos fazendo o ato de bondade, sendo bom. E temos que ser humildes. Então, isso é praticar amor. Jesus disse aos seus discípulos certa vez o seguinte: sejam bondosos e humildes como eu sou. Então, se você quer praticar amor, aprenda com o nosso Mestre Jesus, sendo humilde e bondoso, como ele nos ensinou. Jesus, ele faz uma promessa para aqueles que são humildes de coração. Olha lá no versículo de memorização. Diz assim, está aí na tela: mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Salmos 37:11. Olha que versículo maravilhoso, né? Que promessa maravilhosa. Para aqueles que são humildes de coração, Jesus promete abençoar essas pessoas e um dia morar lá no céu com ele. Então, olha que lindo! Viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Amém? Vamos então falar esse versículo uma vez para nós memorizarmos? 1, 2, 3. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Salmos 37:11. Amém. Vamos, crianças, explorar as Escrituras? A lição bíblica, ela se encontra em 2 livros da Bíblia, em Mateus e João. Mateus, no capítulo 5 e versículo 5, e em João, capítulo 6, versículos de 1 a 13. A história fala, crianças, que Jesus, ele atravessou o mar da Galileia, foi para o outro lado, para descansar com os seus discípulos e subiu lá em um monte. Mas ele percebeu que as pessoas começaram a se aproximar e começou a vir uma multidão de pessoas querendo ouvir o mestre e também tinha pessoas que estavam doentes e que precisavam ser curadas, pois a multidão
já sabia da notícia que Jesus era o Messias e que estava fazendo muitos milagres. E elas queriam ver esses milagres de perto. E essa multidão ficou horas ouvindo o mestre, a tarde toda. Uns ficaram na grama, outros sentados, outros ficaram em pés. E sabe quantas pessoas eram? Aproximadamente 5.000 pessoas. Olha que multidão! E já estava quase escurecendo, entardecendo, e os discípulos foram perguntar para o mestre, para Jesus, se era o momento de despedir a multidão. Mas Jesus, como ele é bondoso e humilde, ele queria alimentar aquela multidão. E ele foi perguntar, para Felipe se tinha alimento suficiente para aquela multidão. Ele disse assim: "O que vamos comprar, para toda essa gente?", Disse mais ou menos assim. E Felipe, olhando para aquela multidão, sabia que não tinha alimento suficiente para toda aquela multidão, Porque nós estamos falando aí de 5.000 pessoas. Falou assim: "Ah, Jesus, pelos cálculos, mais ou menos umas 200 moedas aí de prata." Sabe? Essas 200 moedas de prata era aproximadamente um trabalho de uma pessoa de 7 meses. Trabalhando 7 meses lá, ela conseguiria juntar essas 200 moedas de prata. Então, era muito dinheiro para comprar pão, para alimentar aquela multidão toda. Mas Jesus, que é o dono do milagre, que faz tudo acontecer, ele perguntou para Felipe, na verdade, só para ver o que ele ia responder, porque claro que Jesus, vendo aquela multidão, sabia que eles não tinham condições suficientes, mas foi para testar a fé ali dos discípulos, em relação aí a crer em algum milagre. E um dos discípulos, o André, irmão de Simão Pedro, disse assim: "Mestre, aqui tem um menino. Ele tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. E você acha, crianças, que com 5 pães e 2 peixinhos conseguiria alimentar aquela multidão de quase 5.000 pessoas?" Então André até disse: "Ah, mas isso aqui, Jesus, é pouco, para alimentar toda essa multidão." Mas sabe o que Jesus fez? Jesus, ele pediu para todos que estavam ali, aquela multidão, quase 5.000 pessoas, com a ajuda dos discípulos, para se assentarem, em grupos. Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos do menino, que com muita bondade entregou para Jesus. Jesus levantou, deu graças, agradeceu a Deus por aquele alimento. E os discípulos começaram a dividir aqueles 5 pães e 2 peixinhos para a multidão. Mas, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Começou a multiplicar aquele alimento e aquele alimento conseguiu alimentar 5.000 pessoas. A Bíblia fala, crianças, que todos foram saciados e estavam fartos e bem alimentados. Agora, vamos pensar um pouquinho. Olha a matemática de Deus como é diferente da nossa. Lá na escola a gente sabe que tem 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão. Vou falar da multiplicação e divisão. Jesus, ele dividiu, não é verdade? Aqueles 5 pães e 2 peixinhos com a multidão. Mas a gente sabe que numa divisão, quando a gente divide, o resultado sempre é menor. Por exemplo, se você vai dividir 10 balas para 2 pessoas, cada um recebe 5, ou seja, daquele monte de balas, cada um ficou com 5. E aqui, na divisão do nosso Deus, o resultado é uma multiplicação. Ou seja, se você for dividir com alguém alegria, imagine o resultado. O resultado não vai ser diminuir a alegria, vai ser multiplicar a alegria com o próximo. Olha que bênção, né? Então, crianças,
Deus é assim. Jesus, ele faz milagre, ele faz tudo diferente. Então, a divisão de Deus é a multiplicação. Então, vale a pena, não é verdade? A gente dividir, compartilhar o que nós temos com o próximo e aquilo vai ser multiplicado. Glórias a Deus. E ainda mais, crianças, olha essa matemática de Deus. Além de a divisão virar uma multiplicação, ainda sobrou. Sabe quantos cestos sobraram com alimentos? 12 cestos sobraram. Glórias a Deus! O que nós podemos aprender aí com essa lição, com essa história? Que nós devemos compartilhar com o próximo algo nosso que a gente tem de bom. O menino, ele compartilhou o quê? 5 pães e 2 peixinhos. E olha o milagre que aconteceu diante disso. Então, nós podemos compartilhar o quê? Um material escolar, uma borracha com um amigo, um estojo, né, de lápis de cor. Não é assim que voltar às aulas, né? Porque ainda a gente estamos aí dentro de casa, sem aula. Mas, enfim, podemos compartilhar também alegrias, né? Contar algo bom para alguém, compartilhar amor. E quando nós fazemos isso, nessas atitudes, você está sendo bondoso e humilde, como o nosso Mestre Jesus tem nos ensinado. Amém? Vamos então agora agradecer a Deus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa aula, Senhor, que temos ministrado, que possa ter ido ao encontro de nossas crianças, Senhor, transformando vidas, mudando, Senhor amado, pensamentos, meu Pai, porque a Tua palavra, Senhor, nunca volta vazia, Senhor Jesus. Abençoa, Pai, a cada criança, Senhor, que elas possam ter compreendido e praticar, Senhor, a bondade, ser humilde, Senhor, e que possamos a cada dia, Senhor, aprender um pouco mais de Ti, que é o nosso Mestre, Senhor. Continue abençoando as nossas crianças, Senhor, que elas possam ter uma semana abençoada na Tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Então, um beijo da tia Lilian. Paz do Senhor.